Boa noite a todos do canal. Hoje eu relatarei um fato que ocorreu na minha família materna, mais precisamente com o meu tio-avô. Ele se chamava Joaquim e já faleceu há muitos anos. Porém, a minha mãe me conta essa história e toda a minha família comprova a sua veracidade. Em período de quaresma, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Morro da Água Quente. Bem, o lugar é bem pequeno, e só para vocês terem uma ideia, até nos dias atuais, lá não tem sinal de celular. A maioria dos habitantes respeitavam a época de quaresma, e muita gente acreditava que na quaresma, as lendas contadas pelo povo se tornavam verdadeiras. Um caboclo, conhecido por Joaquim, que era o meu tio-avô, era metido à besta e gostava muito de malandragem. Ele, sabendo da crença do povo da cidade, ideou vestir a sua égua com uma roupa de assombração. Ele colocava um vestido branco na égua e passava pó de arroz no corpo do animal. E assim, a mesma parecia um fantasma. Então, ele ia para uma encruzilhada, que ficava antes da entrada da cidade. E quando alguém passava, ele açoitava o animal do mato para a beira da estrada. E assim, assustava as pessoas durante a noite. A roupa era um vestido branco, meio rasgado e com um líquido vermelho que imitava sangue, e uma peruca loira que cobria a cara do animal. Então, Joaquim começou a ir toda meia-noite nessa encruzilhada. E ele levava a sua égua vestida de fantasma. Ele ficava na beira do mato, e quando vinha alguém de carro, a cavalo ou a pé, ele se escondia e açoitava a égua para a beira da estrada. E com uma lanterna acesa e amarrada com um barbante embaixo da peruca do animal, a coitada da égua parecia ainda mais com uma assombração. O povo que passava, a maioria voltavam para trás, principalmente quem estava a pé. E só alguns que passavam de automóvel ou a cavalo que tinham coragem de atravessar a encruzilhada. Logo, o povo começou a espalhar histórias de aparições da égua da encruzilhada. E o medo começou a tomar conta da cidadezinha e também das outras cidades ali próximas. Muita gente começou a evitar passar na encruzilhada maldita. Joaquim, ouvindo essas histórias, fingia que também estava com medo. Porém, ele morria de rir por dentro, se sentindo muito esperto. O tempo passou e as brincadeiras continuavam, até que faltava uma semana para a quaresma acabar. E o filho de Joaquim, que era o meu tio, acabou adoecendo e sendo internado no hospital. Então, o Joaquim teve que passar alguns dias e noites com seu filho, junto ao leito hospitalar. E deste modo, ele teve que parar com as histórias de assombrações por alguns dias. E no último dia da quaresma, o meu tio teve alta do hospital. Então, o Joaquim saiu durante o dia na cidade. Em certa ocasião, ele estava num bar. E lá, ele ouviu boatos da égua da encruzilhada. Então ele questionou o pessoal. Gente, essa alma penada ainda tá aparecendo? E um senhorzinho respondeu. Sim, Joaquim. Ela aparece durante todas as noites, e agora as pessoas da cidade
estão entrando para dentro de casa mais cedo, porque essa assombração está aparecendo também nas ruas, e muitos dizem que é a mula sem cabeça. Inclusive o meu filho viu com seus próprios olhos, enquanto voltava à noite de uma pescaria. Ele disse que o bicho soltava fogo das ventas e gritava com uma voz assustadora de mulher. Joaquim achou estranho, pois ele não estava mais saindo com a sua égua para assustar a turma, pois permanecia com seu filho no hospital. E chegou até a pensar que talvez a sua égua estivesse saindo à noite por conta própria para assustar as pessoas. Mas riu por dentro por pensar essa idiotice e achou que isso era conversa fiada do povo. E quando chegou a noite, Joaquim se preparou para vestir a sua égua de fantasma no último dia de Quaresma. Faltavam uns 20 minutos para meia-noite. Ele foi até o pasto, mas não encontrou a égua. Então ele saiu para procurá-la, pois como ela estava no cio, talvez tivesse ido atrás de algum cavalo desgarrado. Joaquim, depois de muito andar pelos lugares que ele imaginava que a égua estaria, logo ele viu uma silhueta de um animal entrando no mato. E aquele animal era muito parecido com a sua égua. Então ele teve certeza que era ela e foi atrás do animal. E enquanto andava em sua direção, ele foi chamando pela égua, pois a mesma atendia pelo nome de Mimosa. Então o animal logo parou e olhou para trás na direção de Joaquim. Nessa hora, ele se assustou, pois a égua estava com os olhos completamente vermelhos. Ele então, que era muito medroso, resolveu voltar para casa e seguiu pela estrada. E quando Joaquim chegou no lugar onde ele costumava assustar as pessoas, ele então seguiu pela beira da estrada e logo ouviu um trotar de cavalo e um forte relincho. E em seguida, várias vozes de mulheres gritando. Ele ficou apavorado e quando olhou de relance na direção do barulho, ele não viu nada. E os trotar deixaram de serem ouvidos. Mas de repente, uma luz mais ou menos forte que parecia um fogo se acendeu um pouco ao longe na estrada e veio se aproximando dele. E quando aquilo chegou mais perto, ele viu a sua égua ali na estrada, a uns 200 metros dele. Porém, o animal estava com aquele vestido branco ensanguentado. Sim, o mesmo vestido que Joaquim, após usar no animal para assustar as pessoas, ele escondia as 7 chaves para ninguém descobrir que ele era o autor das brincadeiras. A égua parecia não ter cabeça, e do seu pescoço para cima saía fortes labaredas de fogo, que iluminava tudo à sua volta. Logo, o Joaquim começou a ouvir um monte de vozes vindo daquele animal. Vozes como sussurros que diziam: "O que você fez? Vamos pegá-lo! Não, deixe-no em paz. Ele está desamparado." Eram palavras desconexas. Então, ele apavorado começou a rezar e saiu correndo pela estrada. O animal o perseguia pela estrada. E enquanto o perseguia, aquilo gritava com várias vozes diferentes.
E os trotar daquele animal era como o trotar de uma cavalaria inteira. Pois apesar de ser apenas aquela coisa seguindo Joaquim, o trotar daquilo era como o de vários cavalos. Ele reuniu todas as suas forças e subiu em cima de uma árvore e ficou ali, perto da estradinha. E em certo momento, aquela criatura aparentemente havia ido embora. Mas assim que Joaquim desceu da árvore, ele viu novamente aquele clarão se acender e a coisa correr em sua direção, assim o obrigando a subir em cima da árvore novamente. Vez ou outra, ele via alguém passando pela estrada e gritava por ajuda. Mas quando a pessoa se aproximava, aquele clarão se acendia novamente e a pessoa dava no pé, e assim abandonando Joaquim. Em certo momento, a criatura até deu vários coices na árvore, na tentativa de o derrubá-lo. Mas ele se segurou com todas as suas forças e acabou permanecendo ali até o dia amanhecer. E quando amanheceu, algumas pessoas apareceram para perguntar se ele estava bem, pois ficaram sabendo que ele estava em apuros. Joaquim estava aterrorizado e, aos prantos, contou para todos a verdadeira história. Ele voltou para sua casa e a sua égua nunca mais foi vista. Porém, aquela aparição que todos chamavam de mula sem cabeça continuou assombrando aquela região por vários anos. Boa noite. Na época deste ocorrido, eu morava em Santos, no estado de São Paulo. Em um certo dia, eu recebi a notícia do falecimento da minha avó, que morava em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, eu fui com meu marido até Petrópolis, para o velório e enterro da minha avó. Ficamos alojados na casa que pertencia à minha falecida avó, que ficou para os meus tios que já moravam lá. E durante o velório, um senhor chegou em mim e disse que eu era linda e que eu lembrava muito a minha avó quando jovem. Então eu perguntei se ele a conhecia. Bem, ele disse que sim, que a conhecia desde criança e que ela foi o único amor de sua vida. Confesso que fiquei surpresa com tal revelação, pois a minha avó permaneceu casada com o meu avô por 45 anos, até ele falecer há uns 7 anos atrás. Aquele senhor parecia ser muito simpático. Então perguntei a ele o porquê dele e da minha avó não ficarem juntos. Ele disse que por problemas pessoais ele teve que se afastar dela. Porém, nunca deixou de amar. E que o amor que ele sentia por ela era eterno. Confesso que aquelas palavras me assustaram. Mas fiquei comovida por alguém amar tanto assim outra pessoa. Aquele homem também compareceu no enterro da minha avó. E ele estava com uma expressão de profunda tristeza. Eu fui uma das últimas pessoas a ir embora do cemitério. Porém, aquele homem continuou lá. Chegamos em casa e o meu marido e eu combinamos de voltar para nossa cidade no outro dia de manhã. Porém,
Por uma falha mecânica no carro, tivemos que adiar a viagem para o dia seguinte. Naquele dia, por volta das 8 horas da noite, me veio uma sensação muito estranha. Uma necessidade enorme de voltar para o cemitério para ver a minha avó pela última vez. Então, eu resolvi ir sozinha, pois se eu falasse para o meu marido, com certeza ele viria junto. Mas eu queria um momento em particular com ela. O cemitério ainda estava aberto, porém não havia quase ninguém por lá. Quando cheguei no túmulo da minha avó, eu caí em lágrimas e fui desabafando tudo com ela, dizendo quanto ela me faria falta, etc. Porém, quando eu olho em minha volta, eu vejo ao longe, atrás de uma lápide, um cachorro enorme. E confesso que fiquei assustada. Mas como a iluminação ali era pouca, eu não tinha certeza do que estava vendo ao certo. Então me levantei e fui embora. Bem, eu estava a pé. E para voltar, eu tinha que passar por uma estrada de terra que ficava a uns 20 minutos de casa. E durante a volta, eu pude notar aquele mesmo cachorro enorme que eu vi no cemitério. Aquela coisa estava me seguindo. E como a estrada na época só tinha a iluminação da lua, eu não conseguia enxergar muito bem o que era aquilo. Eu só sei que aquilo se aproximava mais e mais de mim. E quando aquilo estava a uns 20 metros, eu pude perceber que não era apenas um cachorro comum. Bem, eu não sei ao certo como descrever essa criatura. Só sei que parecia um cão enorme. Mas aquilo logo ficou sobre 2 patas e deu um uivo apavorante. Os seus olhos amarelados estavam fixados na lua, enquanto aquilo uivava. Quando eu vi aquela criatura, eu saí correndo apavorada. E para o meu azar, eu pisei um pequeno buraco no chão e caí ali mesmo na estrada, em meio à escuridão. Tamanho foi o medo que eu estava, que eu não consegui me levantar e correr novamente. E em questão de segundos, aquela criatura estava a meio metro na minha frente, me observando ali caída. Nessa hora, eu não senti medo, pois quando eu olhei no rosto da criatura, eu pude perceber que o seu semblante era de dor e tristeza. O mesmo semblante que estava aquele senhor durante o enterro da minha avó. A coisa ficou me encarando por uns 15 segundos. E logo foi para trás de mim e começou a lamber o meu pé. Sim, bem o pé que eu havia machucado pisando no buraco. A criatura me olhou pela última vez e saiu correndo mato adentro. Me levantei e fui para casa. E decidi não contar isso para ninguém, pois não queria ser taxada de louca. Bem, eu não posso dizer com certeza que aquela criatura é o mesmo senhor que eu vi durante o enterro da minha avó. Mas algo dentro de mim diz que sim. E que o motivo dele nunca ter se casado com a minha avó, provavelmente seria essa maldição que ele carrega. E durante as poucas conversas que eu tive com aquele senhor, não deu para saber se ele era casado, se tinha família ou mesmo saber o seu nome. Perguntei aos meus tios se eles sabiam quem era aquele senhor que apareceu misteriosamente no velório da minha avó, mas nenhum deles souberam me responder. Bem, esse fato aconteceu comigo há 15 anos atrás, e só hoje eu tive coragem de compartilhar com vocês. Espero que gostem. Boa noite.